O Histórias da Cidade vai falar sobre um dos templos mais importantes da capital paraibana, a Igreja de Lourdes. Erguida aqui na Rua das Trincheiras, ela é um dos símbolos mais importantes da fé católica em João Pessoa, uma das mais antigas da Paraíba. E a gente vai contar essa história toda agora. O nome original é a Igreja de Bom Jesus dos Mártires, construída na Rua das Trincheiras. O imponente templo guarda memórias, demonstrações de fé e história. Nossa Senhora de Lourdes é considerada a protetora dos doentes e da saúde. Também é invocada como intercessora pelos desempregados, os que sofrem e pelos profissionais da saúde. Ela simboliza refúgio, cura e esperança, especialmente ligada à Gruta da França, onde brotou uma fonte de água curativa. Localizada no centro, numa das ruas mais tradicionais da capital, apresenta influências do estilo neoclássico e integra o conjunto de edifícios religiosos que compõem o patrimônio histórico de João Pessoa. O Histórias da Cidade convidou o professor Lúcio Flávio para falar um pouquinho sobre esse templo, professor importantíssimo do cenário do ponto de vista histórico e, é claro, religioso. Exato, e arquitetônico também, Sim. né? Ele ocupa aqui, a Igreja de Lourdes ocupa um lugar especial, né? Porque, lembre-se, ele está aí na entrada das trincheiras, da famosa Avenida de Trincheiras, né? E o registro histórico que nós temos é que ela foi edificada, ou pelo menos finalizada a sua edificação, em 1799. Veja a longevidade que ela tem, né? Então, a Igreja de Lourdes sofreu várias reformas, mantém a sua estrutura arquitetônica inicial, mas sofreu várias reformas, né? E aí é enquadrada pelos arquitetos como do estilo neoclássico, em virtude das constantes reformas que ela passou. Ela não começou como Igreja de Lourdes, ela tinha outro nome, né? E depois, em que tempo ela se transformou em paróquia? Olha, vai ter na evolução no século XIX, ela culmina no 1915 com esse novo nome, e aí se consagra, né? Ela abrange toda essa área, e é uma área extremamente nobre aqui para a nossa cidade. Tem a igreja, tem a Avenida de Trincheira, aqueles famosos casarões, você tem aqui a João Machado com os casarões da elite da Paraíba. Naquela época era o lugar chique de João Pessoa. Exatamente, era elite. Até hoje a gente vê que os casarões representam o poder, a opulência da produção do açúcar e do auge do algodão. Então ela é uma referência para atender essa população, né? Principalmente tinha uma frequência dessa elite. E a igreja, além da importância religiosa e arquitetônica, guarda histórias relevantes. Você tem aqui uma placa que faz alusão à Revolução de 1817, né, que foi uma revolução que teve epicentro em Recife, mas também que se espalhou, né, se estendeu para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, que foi uma revolução contra o domínio que estava sendo exercido por Dom João VI no Rio de Janeiro. Dom João VI veio em 1808 e começou a cobrar muitos impostos, né, da elite de Pernambuco. E aí você tem essa revolução republicana que ficou 75 dias no poder e teve a participação de membros da elite da Paraíba nessa revolução republicana. Quem eram essas pessoas? Entre eles, você tem o Peregrino de Carvalho, né, um jovem que dá nome à rua. Exatamente. Né? E ele participou ativamente, assumiu até o posto de coronel das forças revolucionárias, e a repressão que Dom João VI mandou foi muito, muito eficaz, né, muito dura, muito violenta, e ele terminou sendo preso, né, foi esquartejado em Recife, e os seus membros salgados e enviados para João Pessoa, chamado Paraíba à época, né? E aí os seus membros, parte do seu corpo, ficou exposto aqui na entrada da Igreja de Lourdes. Por quê? Para servir de exemplo, né? Para que as pessoas que frequentavam aqui, principalmente membros da elite, olhassem para os restos mortais, vissem aquela brutalidade que foi feita e pensassem 2, 3, 4, 5 vezes antes de se rebelar contra o domínio imperial, contra o domínio de Dom João VI. Então você tem aqui até hoje uma placa alusiva a esse fato, essa violência que, volto a dizer, foram expostos os restos mortais de Peregrino de Carvalho. E é uma igreja importante até hoje.
É fundamental. Ele tem a sua beleza arquitetônica, né, a sua importância na cultura religiosa, né, por estar situado num bairro, não é, que é a transição, a gente pensa a transição entre o centro e Jaguaribe, são dois bairros de referência, está aqui na entrada da Trincheiras, na esquina com a João Machado, então ele tem uma importância, volto a dizer, religiosa, cultural, extremamente relevante para a nossa história. Além disso, essa presença, essa importante de ter sido um marco na repressão aos revolucionários de 1817. Fundada como paróquia em 1913, é a 16ª mais velha do estado e a segunda da capital. Além disso, a Via Sacra, promovida pela paróquia, foi reconhecida como patrimônio cultural e material da cidade, destacando a importância da tradição local. Suntuosa, majestosa, como muitos templos dos séculos passados, a Igreja de Lourdes mantém muitas tradições. Os cânticos acontecem aqui, neste local conhecido como coro. Daqui é com as vozes que cantam os louvores, as adorações, as ladainhas e os hinos das missas. A beleza do templo está por toda parte, no altar, capela-mor, nas imagens sacras. Um dos espaços mais visitados é a réplica da gruta, que traz a pedra original, trazida da França. A devoção a Nossa Senhora de Lourdes tem origem numa cidade francesa, onde, em 1858, a jovem Bernadette relatou aparições da Virgem Maria. Essa devoção atravessou oceanos, tomou força aqui na capital paraibana no início do século XX. E aqui na Igreja de Lourdes foi construída uma gruta parecida com aquela da cidade francesa, onde os fiéis fazem orações. Dona Denise, essa pedra veio de Lourdes. De Lourdes. É um pedaço legítimo da gruta da lá de pedra Lourdes. Da gruta. É, já quando foi construída aqui em homenagem a Lourdes, quando a igreja, que era Bom Jesus do Martírio, passou a ser chamada Nossa Senhora de Lourdes. Aí Monsenhor veio e trouxe essa pedra para colocar aqui. Legítima lá de Lourdes. Esse aqui é um dos pontos de devoção da igreja. É, porque antes todo o tipo de promessa era guardado aí. Todos aqueles objetos de promessa, pé, mão, tudo era e tem uma história, ao tocar nessa pedra, isso. As pessoas fazem um pedido. Faz um pedido, principalmente relacionado à saúde. Porque a fé, né, tocando aqui, a minha fé, com certeza, eu vou alcançar o meu pedido. Tem essa vantagem. Amém. Um lugar abençoado. Que muita gente consiga isso. Amém. E vocês também. E Dona Denise conversou conosco sobre a igreja que frequenta desde pequena. A Igreja de Lourdes, ela não guarda apenas histórias de devoção. Ela é, sobretudo, um templo que abriga histórias de vida, como a de Dona Denise, por exemplo. Ela nasceu aqui no bairro do Cordão Encarnado e começou a frequentar a igreja muito cedo, mas a família já era muito frequentadora daqui e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Me conte como é a sua relação e a da sua família com essa igreja. Meus avós paternos e maternos frequentavam aqui. Quer dizer, meu pai, em 1953, casou-se aqui com a minha mãe. E foi morar numa das ruas que é hoje a casa que eu moro, que antigamente chamava Rua do Sertão e hoje é Dom Carlos de Gouveia Coelho. E sempre moramos neste bairro, eu nunca saí desse bairro, na mesma casa. Pequenininha, quando foi em 1964, no dia 1º de novembro, que nesse tempo era feriado, dia de Todos os Santos, eu fiz minha primeira comunhão. E dessa data até hoje, eu nunca saí daqui para frequentar outra igreja. Porque também era uma igreja que tinha uma relação com a comunidade. Demais, ele era profundamente amado aí na Saturnino de Brito, que é essa comunidade que tem lá. E lá tinha uma menina que tinha a maior vontade de estudar no Dom Adalto. Ô, Dona Denise, eu tenho vontade de estudar, mas eu não posso pagar, que o Dom Adalto tem aquela parte de pagar, mas depois o Padre Trigueiro fez um convênio com o Estado e botou aquela parte gratuita. Aí eu vim falar com ele. Aí ele estava aqui. Já veio pedir? Eu disse, já. Ele disse, me espere que eu volto já. Aí eu fiquei aqui sentada esperando ele. Hora e hora. Quando eu voltei, ele ainda está aqui. Eu disse, estou. Quero falar com ele. Aí eu falei assim, Monsenhor, olha. Aí contei toda a história, ele foi e disse assim, vai lá no Dom Adalto também de manhã. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse, veio mesmo? Eu disse, vim. Aí eu falei com ele e tudo, aí ele disse, é o que mesmo? Eu disse, olha, Monsenhor, é da menina que mora ali na Saturnino de Brito, condições de pagar uma escola, e quer estudar aqui no Dom Adalto.
Aí ele disse, quer, mas não pode pagar. Aí ele disse, não, a escola gratuita é atrás, Isabel Maria. Mas depois eu disse, mas Monsenhor, ele disse, não, quando ela vem. E além de tudo, olha, era um serviço de educação com a comunidade. Ele construiu um centro Dava social. cesta básica, Tudo. cursos de formação para mães. Tudo Isso social, era muito mais na década do de que 70, a missa e a novena. Demais. Na década de 70, aqui o nosso bairro era O desprovido. papel social fundamental da igreja. Demais. Fez o centro social, que hoje está alugado à prefeitura como PSF, tinha todos os tipos de curso. Era o nosso clube. A gente brincava de quadrilha, a gente brincava de carnaval, a gente brincava de fazer peça teatral, tinha até um jornal. Outro momento importante era a festa da padroeira. Sim. Como é até hoje? Com a festa da padroeira era aquela festa que a gente via toda noite. Não admitia A novena. faltar. É a novena, porque se é paroquiano, tem que ser atuante, ele dizia. Não só vem no dia, por exemplo... Igreja é serviço. Serviço, só no dia da catequista, não. É para vir todo o tempo e a gente vinha. Era muito bom, a comunidade ficava toda unida, já ficava esperando esse momento do dia 11 de fevereiro. Então, esse é um espaço que está completamente associado à sua vida. Totalmente. Só não tem meu casamento porque ainda não me casei. Mas aí tudo pode acontecer. Pode. Mas Quem sabe, não é? Minha primeira comunhão, depois fui à cruzada, depois sou catequista, professora e missionária. Eu tenho orgulho muito de ser missionária, porque também eu sou franciscana, né? E saio por aí vendo a necessidade do outro. Chega aqui e já acompanhei, olha, Monsenhor, Padre Alberto, Padre Regivaldo, Padre Francisco, Padre José e agora Padre Marcelo. Padre Marcelo. E eu aqui firme na minha igreja. E a história vai continuar. Porque até as minhas colegas dizem que eu não posso dizer que a igreja é minha, mas eu digo a minha igreja. Mas termina sendo, né, dona Denise? A Igreja de Lourdes é um refúgio espiritual importante para quem busca paz, fortalecimento da fé e acolhimento. Faz parte da memória de muita gente. Pessoas como esses dois jovens que dedicam a vida aos serviços no altar. A Igreja de Lourdes é também, além de um centro de fé, um ponto de encontro de gerações. Eu conversei com Dona Denise, que nasceu nesse bairro e dedicou a vida toda e dedica à igreja. E estamos conhecendo Gabriel e Luiz, que são acólitos. Como é esse serviço tão novo? Você tem 16 anos, Gabriel. Isso. Servir ao altar aqui na Igreja de Lourdes. Eu creio que o serviço não é só por servir, né? Tem todo um significado relacionado à fé. Então, assim, de modo geral, a gente tem muitas pastorais na paróquia, mas eu creio que cada um se identifica com algo. Então, o meu modo de servir, ajudar a comunidade aqui, é por meio do altar. E é por meio do altar que a gente se aproxima mais do Cristo e muitas vezes que a gente descobre nossas vocações, por exemplo. Eu descobri minha vocação e eu pretendo ser padre. Eu pretendo ser padre e eu descobri isso também por meio do serviço ao altar. E é algo que a gente vem amadurecendo, tudo. E como é a sua relação com Nossa Senhora de Lourdes? É uma relação bonita, porque a gente sabe que a gente pode recorrer quando precisa, né? O tema da festa do ano que vem é Nossa Senhora de Lourdes, fonte viva de cura e misericórdia. Então, é muitas vezes ali nos braços de Nossa Senhora de Lourdes que as pessoas chegam, pedem aquilo que necessitam, agradecem por aquilo que foi alcançado. E uma coisa muito interessante é que Nossa Senhora de Lourdes, de modo geral, por mais que algumas vezes ela não realize os milagres, nenhuma pessoa sai dos braços de Nossa Senhora de Lourdes sem o consolo que precisava. Eu sirvo aqui na igreja faz 2 anos e meio, mais ou menos. E é um serviço muito gratificante, né? Eu participo da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes desde criança pequena. Meu avô é diácono daqui, Rômulo. E, assim, é uma experiência maravilhosa. Minha relação com Nossa Senhora de Lourdes também já é desenvolvida desde criança, né? Pelo fato de eu já ser daqui. E já acompanhei a saga de 2 padres aqui, né? Padre Francisco, que já saiu, e Padre Marcelo, que entrou agora. E tem sido sempre um serviço maravilhoso, uma coisa muito gratificante e que realmente ajuda a gente a se aproximar mais de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Lourdes atrai fiéis de vários bairros, como Jaguaribe, Centro, Cordão Encarnado e adjacências. Aqui são celebradas missas diárias e nos finais de semana os horários são ampliados. A festa da padroeira acontece em fevereiro, quando são realizadas novenas, missas e procissão. Época de orações,
devoção e agradecimentos pelas graças recebidas. E eu agora vou conversar com o padre Marcelo Arruda. Ele conduz a paróquia de Lourdes e um dos momentos mais importantes aqui dessa paróquia é a Romaria da Penha. Padre, tudo começa aqui, não é isso? Como é esse processo? Aqui na Igreja de Lourdes passou a acontecer a Romaria no começo do século XX, quando Dom Adalto cria a paróquia e transfere a saída da Romaria da Catedral para a Igreja de Lourdes. É um momento em que muitos fiéis se envolvem e termina sendo uma igreja-mãe de toda essa caminhada. Exatamente, se torna uma igreja-mãe e mais ainda, posso dizer assim, um lugar onde as pessoas mergulham no sentido da fé e na devoção mariana, seja Nossa Senhora de Lourdes, seja Nossa Senhora da Penha. E o sentido é esse, e mostrar que Maria é uma só. É uma só. Padre, outro momento importante em que a população, não só da capital, mas paraibana, comemora muito a grande reforma que foi feita aqui. Como foi todo esse processo? O que é que se mudou nessa reforma? Na realidade, a mudança maior foi a cor, né? A estrutura da cor. Que se remete ao manto de Maria. Que se remete ao manto de Maria, com o branco, né? A faixa, né? E essa reforma só foi possível através de um incentivo cultural, né, do governo do Estado e, evidentemente, com a iniciativa privada. Então, algumas atitudes foram tomadas, como o telhado, o forro, o emadeiramento, a parte estrutural que precisava de fato de mudança. Vinha uma parte aqui que estava muito danificada. Então, como podem ver, a igreja é uma outra igreja. É verdade. O senhor também vai construir uma parte nova que vai servir de repouso para as cinzas. Na realidade, já existe essa parte aí que é chamada columbário. Ele já existe, nós estamos apenas fazendo uma readequação. Então, é evidente, aqueles que se encontram no ossuário continuam e aquelas cinzas a gente vai depositar nesse espaço que já existe. E quem são os fiéis que podem Qualquer pessoa que tenha interesse de deixar os restos mortais de seus familiares, de preferência em urnas de cinzas. Porque hoje em dia existe uma tendência da cremação. E às vezes as pessoas cremam os seus entes queridos e não sabem onde colocar. Porque o correto é deixar num lugar, numa ermida, numa capela, numa igreja onde tem orações, preces pelos fiéis falecidos. E a conversa agora da gente vai ser sobre os dias atuais da igreja. Padre, me fala sobre essa relação com a comunidade, quais são as missas, quando elas acontecem? De terça a sexta, às 6h15 da noite. É um momento onde nós abrimos a igreja para que ela se torne um lugar de pertença da comunidade. No sábado tem um horário de 4h15 e 7 da noite. E no domingo são 5 horários. 7 da manhã, 9h15 da manhã, que é a missa das crianças, 11h15, que eu chamo a missa da fome, que termina meio-dia, 5 da tarde e 7 da noite, que é a missa da família. 5 da tarde é a missa dos jovens. E como é essa relação dos movimentos pastorais com a comunidade local? Nós temos aqui serviços, movimentos pastorais, SC, CRI, EC, JC, e esse envolvimento se dá através dos encontros, das orações, dos grupos, e essa interação ela acontece também no âmbito da caridade, com distribuição para as famílias carentes de cestas básicas e também de aconselhamento. E é assim que se traduz a fé? Se traduz a fé e também se vive a caridade na igreja, né? Padre, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse a importância da Igreja de Lourdes. A Igreja de Lourdes ela tem uma história linda, diante de tantas belezas que foram vividas aqui, tanto na João Machado como nas trincheiras. Naquela pia batismal, que tem mais de 300 anos, muitas famílias batizaram seus filhos. Ou seja, eles foram adscritos à fé católica, nesta igreja. Então a beleza dela se traduz e se reluz, na realidade, nesse grande sentido e nesse grande aspecto. Então a importância é histórica, é emocional, é afetiva, é efetiva. Então você é convidado a participar. Venha conhecer ou venha se reencontrar. Muito obrigada, Padre. Deus abençoe. O Histórias da Cidade de hoje trouxe para você um pouquinho da trajetória de fiéis e tudo o que aconteceu e acontece aqui, num dos templos religiosos mais importantes da capital paraibana, a Igreja de Lourdes, que fica na Rua das Trincheiras. Até a próxima semana.